O dia está só começando. A luz invade aos poucos cada cômodo dessa casa cheia de história e vida. O silêncio em cada canto parece até uma ironia. Quando se imagina o alvoroço, sim, o alvoroço, que vai tomar com entusiasmo de amor as horas seguintes. Este é Luiz Carlos Ventura, ou Luca, seu nome novo. Um nome que já contém dentro de si dois pilares dessa grande aventura que vamos conhecer. Pernambucano, nascido a 10 de maio de 1965, no município de Catende. Em 1981, com 16 anos de idade, fez a descoberta de Deus Amor em sua vida, através de um encontro do movimento dos focolares. Ali se falou do amor a Jesus crucificado e abandonado, uma descoberta de Chiara Lubich. E parecia que eu tinha encontrado a resposta para as soluções de todos os problemas. Aqueles que haviam dentro de mim, as inquietações, aqueles sociais que eu tanto queria resolver na minha cidade do interior. E aí eu mergulhei na busca desse amor de Deus que me foi apresentado. E a partir dali minha vida mudou completamente. Lembro muito que não tínhamos dinheiro, éramos muito jovens, só estudávamos e a gente ia para BR pegar carona para poder chegar em outras cidades. Não levávamos nada a não ser uma bolsinha com algum alimento, um travesseirinho e um lençol, porque a gente dormia nas portas das igrejas para encontrar o padre, para falar de que nós éramos jovens, que tínhamos descoberto Deus amor e queríamos falar para os jovens depois da missa. E aí em muitas outras cidades começaram a surgir grupos do movimento a partir dessa experiência que nós fazíamos. A experiência de Chiara Lubich, que deixou tudo, me chamou a atenção profundamente. Parecia que aquela mulher, com o sim dela, me envolvia profundamente e no mais profundo do ser eu queria minimamente me parecer com a escolha que ela fez. 6 anos depois, nós fomos convidados, já eu e minha esposa, para voltar a Roma para o encontro do movimento. E aí, neste encontro, nós fomos à Praça de São Pedro para a audiência geral do Papa João Paulo II. E ali foi um momento muito particular, porque terminou a audiência, eu disse, eu só saio daqui quando eu falar com o Papa. E todo mundo dizia, você não vai conseguir falar com o Papa. Eu disse, eu só saio daqui. E eu comecei a gritar, santidade, santidade. E eu sei que daqui a pouco vieram os guardas e disseram que o Papa estava me chamando. E ele olhou para mim e disse assim, perguntou de onde eu vinha, o que era que eu estava fazendo em Roma. A um dado momento olhou para mim e disse, nunca esqueça de uma coisa. Seja luz para todos os jovens que você encontrar. Havia uma providência de Deus muito grande, porque alguns anos antes era comum no movimento, enquanto a fundadora estava viva, que seus filhos espirituais escrevessem a ela pedindo um nome novo. E eu recebi a resposta de uma carta que eu escrevi para Chiara, onde ela me dava o nome novo, que é Luca, e ela dizia, significa luz e caridade como fruto do amor a Jesus abandonado. E aí, quando o Papa disse que eu deveria ser luz e Chiara me disse que eu devo ser luz e caridade, parecia que se casavam. A igreja, que eu quero seguir, quero morrer e viver por ela, e a fundadora do movimento que eu estava na época, confirmavam, mesmo sem, claro, um outro saber disso, a vocação na minha vida que viria mais tarde. O que Luca não imaginava é que toda essa história, por mais que fosse inquietante, era um tempo de gestação, de preparação do terreno para a obra que viria. De repente, um trabalho, um emprego o coloca em contato com o desejo de doar a própria vida junto com alguns jovens inquietos. E não foram poucos. Surgiu a oportunidade de trabalhar no Colégio Damas, aqui em Recife já. Quando ali cheguei, logo no início, procurei fazer aquilo que eu já fazia, tentar viver o Evangelho sendo luz e caridade para todo mundo. E eu me lembro que para mim era muito simples ficar na porta onde os alunos entravam para dar bom dia a todos eles. Não era nada extraordinário, não era nada demais, mas parecia que para eles havia algo diferente daquilo que eles estavam acostumados. Luiz era nosso coordenador na época
né, e nosso coordenador de disciplina, e surgiu um trabalho científico, né, onde a gente se juntou para fazer um trabalho e ele era nosso orientador, né. Com esse convívio e essa vivência que a gente teve durante os 3 meses de trabalho, né, começou a despertar em nós, né, junto que a gente estava fazendo o período de crisma, então percebendo nele que existia algo especial naquele coração, né, que no cuidado que ele tinha com a gente, foi quando a gente saiu da crisma e fez essa proposta, né, a gente queria continuar. E era engraçado, porque a gente sempre fazia gestos concretos de amor, né, para o próximo, né? Vamos fazer a experiência de sair de nós mesmos para olhar o outro, né? E para isso a gente fez duplas naquele período, né? Tipo, Jesus nunca mandou os apóstolos sozinhos, sempre 2 a 2. Então a gente se dividia em duplas para se ajudar mutuamente na vivência do Evangelho, né? Quando alguém ia partilhar a alma, era aquele olhar fixo, penetrante, porque a alma do outro era o nosso principal desejo daquele momento, né? Mergulhar na alma do outro para encontrar Deus. Essa realidade de que Deus está no outro, a gente naquele primeiro momento já tinha esse sentimento. Essa forma de vida começou a despertar em outras pessoas, né? O que é que vocês têm? Por que vocês são assim? Por que vocês se tratam assim? Eu não conhecia a realidade dos outros grupos, né? Sabia que Luca era um coordenador do Colégio Damas, que ele acompanhava alguns grupos, né, que tinham um envolvimento com a igreja, mas não tinha assim, um conhecimento muito profundo de qual era a experiência que era vivenciada. E aí, conversando com o Rodrigo Bandeira, um outro amigo meu, amigo nosso, eu disse, Rodrigo, eu estou precisando que a gente se encontre para rezar, para poder partilhar, para a gente estar juntos. E ele fez, Tomé, eu tenho um amigo que está se encontrando com alguns jovens do colégio. E, de repente, ele podia participar dessa reunião com a gente. E eu disse, chama, né, esse amigo. E aí marcamos a reunião, foi na minha casa, e quando ele chega lá em casa, esse amigo era Luca. E a gente encontrou mais alguns 4, 5, 6 amigos, e aí foi ali que nasceu o grupo Luz da Sabedoria. Eu lembro que eu já me encontrava com os meninos, Rodrigo, Diogo, Genaro, enfim, um grupo de 12 pessoas. E aí a gente começou e botou o nome desse encontro, Pós-Fórmula 1, de Luz no Mundo. Só que, e aí esse grupo começou a se encontrar naturalmente, pra gente pensar nesse encontro. Como a gente já estava junto, a gente permaneceu junto, e Lucas já meio que acompanhava a gente de alguma forma para fazer esses encontros de Luz no Mundo. A gente começou a ter uma formação por Luiz, a gente começou a se encontrar quinzenalmente, e a gente começou a se questionar, né? A gente tinha muitas perguntas, a gente era muito novo na época. Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, então assim, a gente não entendia muito as consequências de algumas escolhas, né? A gente não entendia muito bem, a gente tinha medo, na verdade, também, de sair. E aí teve um dia que a gente estava já há muito tempo com esse sentimento, sabe? Com essa inquietação, eu acho, de querer fazer algo diferente. E não se encontrar, talvez, mais naquele formato. E eu escrevi uma carta com algumas inquietações do meu coração e que eu sabia que eram comuns a todos do meu grupo, porque a gente conversava sobre isso. São muitas perguntas. E todas as respostas vindas daí só me dão uma certeza, qual será? Mas assim, era muito isso, eram as inquietações e que só me davam uma certeza de que a gente deveria continuar junto, mas que talvez não fosse ali. Houve um tempo de incertezas e incompreensões. Muitos não entendiam bem a radicalidade que aqueles jovens empenhavam para viver o Evangelho. Quem trouxe uma luz foi São Francisco de Assis. Naquela época que a gente se encontrava muito lá no Damas com o Luiz, a gente costumava meditar muito o texto, né? E eu sempre fui muito devoto de São Francisco. E aí, na época, lendo alguns livros, alguns textos, encontrei uma passagenzinha de São Francisco que comentava exatamente sobre a perfeita alegria. Dizia mais ou menos que São Francisco, quando estava numa viagem para um dos seus conventos com um grande amigo dele, Frei Leão, começou a questionar Frei Leão se ele sabia e se ele entendia o valor e o sentido da perfeita alegria. E aí Frei Leão finalmente pergunta, Francisco, o que é então a perfeita alegria? Então ele diz assim, se a gente chegar lá no nosso convento, bater na porta 1, 2, 3 vezes, o porteiro abrir, perguntar quem nós somos, não nos reconhecer e a gente dizer, somos Francisco e Leão, teus irmãos, e queremos entrar. Depois dessa noite de caminhada, com fome, com frio, sobre a neve que cai, e ele diz que é mentira e que não vai nos deixar entrar. Se mesmo assim a gente insistir, bater na porta mais 1, 2, 3 vezes, e ele sair, dizer que é mentira nossa, que nós somos vagabundos e que nós precisamos procurar outro lugar, bater em nós conservarmos a paz dentro de si, entender que isso é graça de Deus na nossa vida
isso vai passar a fazer sentido. Isso seria a real perfeita alegria. Desde aquela época a gente costuma viver essa perfeita alegria no dia a dia e nos ajuda em tudo que a gente faz hoje na comunidade. Eu, inclusive, vivo andando com o meu São Francisco, que está aqui, bem bonitinho. Quando a gente iniciou o grupo com o Luca, o Luz da Sabedoria, a gente via ao redor do Luca outras experiências, né? Luz dos 12, Luz do Mundo, depois surgiu também Luz das Concórdias. E sempre assim, no meu coração, existia aquela certeza que aquele era um pequeno povo que nascia, né? Aquele povo escolhido por Deus que estava ali junto não por acaso, mas por uma escolha, né, de Deus. Assim. Deus separou aqueles jovens para fazer aquela experiência. A gente parecia que assim, o Luca é uma pessoa que tem uma experiência na condução de jovens e que pode ajudar na condução dos jovens, alguém que tem o dom da palavra, alguém que tem uma vida exemplar e que pode nos ajudar também a caminhar. Mas a minha certeza é que, de fato, era algo muito além disso. Assim, Deus preparava aquele povo para viver uma grande experiência. Estava ficando claro, por mais que não desejasse pessoalmente, algo novo parecia estar surgindo. E aí me veio, diante do momento de oração, claramente a frase: quem vos ouve, a me ouve. E aí eu me lembrei da igreja, claro. E aí procurei o meu amigo lá, Padre Dino, que agora era bispo, Dom Dino. E eu procurei, disse: Dom Dino, está acontecendo uma situação que eu gostaria de partilhar com você. E contei toda a história. Eu me lembro muito bem do que ele disse assim: tá, continue. Não abandone esses jovens. Não sei o que virá, mas eu aconselho e dou a bênção para que você continue acompanhando. E vá me dizendo as coisas. São os apelos da humanidade. A humanidade que quer se encontrar com Deus, e os jovens são mais sensíveis. Então, quando o Luiz Carlos me falou desta exigência, eu disse: vai para frente. É difícil, tem que carregar a cruz, mas tem que ir para frente e dar aos jovens esta oportunidade. E foi quando, pouco a pouco, Deus foi colocando no meu coração. Eu fui para um retiro de maior tempo. E ali, nesses dias, eu consegui, por uma graça particular de Deus, e só dele, esboçar os primeiros escritos daquilo que viria. E aí nasceu a Comunidade Católica Lumen, com o desejo de amar como Jesus e ser luz no mundo, para ornarmos a igreja com a multidão de santos. Nasceu o carisma lumeniano. Era uma luz nova para o mundo. E daí, senhoras e senhores, respeitável público, que comece o alvoroço. Eu costumo dizer que o círculo nasceu de 3 passos que a gente conseguiu dar lá atrás. O primeiro passo foi que cada um de nós, lá daqueles primeiros grupos, teve um encontro pessoal com Deus. Desse grande encontro a gente encontrou o verdadeiro amor, né? E começou a viver esse amor entre nós. E desses 2 passos anteriores, que foram o grande encontro e a vivência desse verdadeiro amor, a gente escutou um grande chamado, que foi o chamado de Deus a criar tudo isso e a levar esse amor que a gente vivia entre nós a outras pessoas. A primeira coisa que a gente queria definir era assim: qual é o nome do nosso encontro, que a gente não sabia. Algo que desperte a curiosidade, né, dos jovens que fariam esse encontro. Algo que também expressasse assim, o caráter itinerante da nossa missão evangelizadora, porque sempre foi, né, um desejo do nosso coração de chegar onde os jovens mais precisassem, de mostrar Jesus, né, essa face de um Deus amor, um Deus alegria. E por último, expressar de fato, né, aquilo que as pessoas realmente sentem quando encontram Jesus, que é a alegria. Tudo que faz sentido para mim hoje, no circo, nesse alvoroço, é conseguir enxergar nos meus irmãos e irmãs que estão lá esse pedaço do céu, essa alegria, essa paz, e por fim sair de lá renovado, né? Alvoroçado, como a gente costuma dizer. Agora, esse carisma de luz estava espalhado por toda parte.
centenas e centenas de jovens se envolviam nesse desejo ardente de amar como Jesus para ser luz. Dentre eles, alguns sentiram um desejo especial, um desejo de algo mais. Era preciso avançar para águas mais profundas. Voltando um pouquinho no tempo, né, acho que eu posso me lembrar muito de um final de semana, né, lá em 9 de julho de 2011, que Luca iria falar para pessoas do movimento dos focolares. Já existia comunidade, a gente já estava nessa caminhada, né, com o carisma já bem concretizado e pondo em prática isso. E aí, em um momento muito particular que tive naquele momento, em um colóquio que eu fui fazer com o Luca, né, era um banco de praça, assim, um momento muito especial e profundo na minha vida, mas acredito que também para a vida da comunidade, né, que foi um marco para nós da comunidade, né, este primeiro sim dado a Deus, né, no sentido de uma entrega totalitária a Deus, né. Foi quando eu disse a Luca que eu tinha um desejo profundo de ser todo de Deus. E eu não tinha ideia de como eu poderia ser de Deus, porque era a sensação que Deus pedia mais. E que eu só iria corresponder a esse mais se eu me entregasse totalmente a Ele. Né? E aí foi quando o Luca falou da vida consagrada para mim. E aí foi uma resposta àquilo que eu almejava, àquilo que eu sonhava. Tá, Deus me chama e veio a resposta daquilo que Deus me chamava, né? Esse desejo de ser todo de Deus. E aí Luca vem e traz o viver a pobreza, a obediência e a castidade, né? E o complementar, né, que é o nosso amor mútuo, né, aquilo que nos sustenta, mas não só nos sustenta, como vai nos garantir que nós consigamos viver os conselhos evangélicos de forma concreta. Eu lembro de uma frase que Luca me disse naquele dia 9, Cari, depois de você muitos virão. E naquele momento eu não entendia tanto. Tanto que para mim, sempre que alguém decide entregar a vida a Deus neste carisma, eu sou tomado por uma emoção muito grande. O horizonte vai se abrindo grandioso em toda a sua simplicidade, como é o próprio Deus. Uma nova geração que dá a vida, hoje também gera vida dentro dessa mesma luz de caridade. Na realidade, eu não vi transformação neles, porque eles nasceram dentro dessa comunidade. Então, a vida deles se confunde com a vida da comunidade. A comunidade Lumen foi o José dos meus filhos, foi o pai adotivo dos meus filhos. Maria foi a mãe adotiva dele. Eu diria que aqui é a casa de Nazaré, a escola de Nazaré, onde a Sagrada Família, na pessoa de Luca, na pessoa de Roberta, me ajudou a criar meus filhos. Só tenho a agradecer e que eles sejam sempre luz. A experiência da maternidade, ela me deu uma compreensão muito diferente do carisma. Porque uma das frases que são emblemáticas no carisma é o credo: como se amam, estão dispostos a dar a vida uns pelos outros. Todas as famílias têm um azulejo com o ver como se amam. Mas eu nunca vivenciei a experiência de dar a minha vida por outra pessoa tão intensamente quanto agora com o meu filho. Quando eu pensava em ser pai, eu pensava em colocar o meu filho no melhor inglês, no melhor colégio, para ele tirar as melhores notas, para ele ser um menino bem educado, para ele ser um menino que respeita os mais velhos. E era essa minha concepção de ter um filho, né? E aí, depois de descobrir o carisma e aceitar o carisma na minha vida e a mudança que o carisma faz na minha vida, e hoje em dia, minha maior realização como pai é fazer Davi amar como Jesus. Mas o grupo surgiu a partir de uma nova realidade que foi nascendo na comunidade, que antes era basicamente de estudantes, né? E com o tempo foram surgindo os namorados, os noivos, os casados. Então toma-se uma nova perspectiva. São pessoas que estão junto por uma escolha, são pessoas que estão junto não só para se amarem, mas também para mostrar esse amor e tentar trazer esse amor para o mundo. Eu acho que é uma forma muito clara de a gente gritar a todos que vale a pena amar, vale a pena se sacrificar pelo outro, vale a pena viver alguns desafios da vida de casado. E tudo isso vale a pena também pela vivência do Evangelho, pelas propostas de Jesus, pela proposta do próprio carisma. Hoje a comunidade é um corpo vivo, com seus membros espalhados onde o Espírito inspira, onde houverem corações sedentos de Deus. No último retiro do Conselho Geral, precisei ficar mais tempo em oração. E ali naquele período nasceu um novo desejo. Não sei se será esse o nome,
mas que nascesse um centro de apoio existencial, onde houvesse médicos, psicólogos, sacerdote, onde houvesse nesse espaço uma capela. E isso aí foi muito providencial para nós, né? Nós, tanto eu quanto o Padre Davidson, vivimos buscando alguma coisa que pudesse chegar mais junto das pessoas com essas dificuldades existenciais. E com esse projeto dos Meninos da Lumen, com um apoio psicológico, um apoio com a juventude, jovem tentando ajudar jovens, veio perfeitamente a calhar, não é? Com tudo que a gente vinha rezando, pedindo. Para que nós possamos atender jovens que perderam o sentido na vida. Então esse é um grande sonho, talvez, para os próximos anos. Santa Rita de Cássia diz que a vontade de Deus é sempre amor. Então, o futuro da comunidade deve ser a vontade de Deus, aquilo que Deus planejou. Então, o futuro é amar, amar como Jesus. A certeza é que um dia veremos essa terra transformada pelo amor de Deus, porque Ele pediu isso ao Pai. Ele desejou, fogo eu vim trazer, como eu gostaria que já estivesse aceso. Sabe, talvez o grande sonho é que esse fogo se acenda em todos os corações. Já imaginaram isso? Uma terra, a antecipação do paraíso. Aquilo que a gente experimenta nos grupos, aquilo que a gente experimenta na nossa experiência com Deus, isso em grande escala. Ver que o fogo do amor de Deus invadiu a humanidade inteira, que não há mais necessitados, não há mais pobres, que a justiça se estabeleceu nos corações. É Ele quem o quer. Não é necessário que eu veja, que nós vejamos. Tudo é no tempo de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que esse tempo chegue e se realize. E eu confio plenamente que se realizará. Ele pediu ao Pai. Nenhuma palavra dele voltará sem que tenha cumprido o seu destino. Então nós veremos, nesta terra ou no paraíso, mas nós veremos.